Estamos de volta no programa de hoje, estamos falando sobre água e gás. Será que você está pagando a conta certa, o preço justo? Bom, se você não viu o primeiro bloco, clica aqui na descrição e assista, porque tem muita informação importantíssima. Se você assistiu, vem comigo para o segundo. Hoje estamos com Eduardo Lacerda, representante da Tecem Brasil, especialista em água, gás, engenheiro. Eduardo, deixei algumas perguntas pingando aqui para você. A primeira é se a medição individualizada de água e de gás, principalmente de água, ajuda a identificar a questão de vazamento. Acho que sua pergunta faz muito sentido. Os sistemas modernos, eles dão um flag. O que é um flag? Via sistema, porque você abre uma torneira, fecha a torneira, toma banho, fecha banho. Então, não é normal que você tenha um sistema que o medidor fique rodando 24 horas por dia. No nosso caso, a gente tem um flag. Então, se o sistema roda 24 horas por dia, ele dá um flag. Olha, esse medidor ficou rodando 24 horas por dia. Se ele roda 23 horas e 59 minutos, ele não dá flag. Então, para isso, ele precisa rodar 24 horas por dia. Seja muito ou pouco. Então, isto é um indicador de um possível vazamento. Pode ser que o filho deixou a torneira aberta, foi passar o final de semana fora. Eu não consigo identificar isso, mas eu consigo identificar que o medidor rodou 24 horas por dia. E na questão de gás? Na questão de gás, você não tem este mesmo sistema, mas o gás tem uma característica, né? O gás tem cheiro, então se você tem uma questão de vazamento, ou ele sai pela chaminé, ou ele sai por alguma conexão que não esteja adequadamente. Então você tem um cheiro característico de vazamento de gás. Acho que uma das coisas mais importantes, e aí é uma questão de segurança, eu vou trazer esse assunto porque uma vez que você está dando a oportunidade, quando você tem um medidor de gás, ele normalmente está dentro do apartamento. Quando ele está dentro do apartamento, ele precisa ter ventilação. E como a gente não tem padrão de instalações, porque os projetos, às vezes, não contemplam armários, a primeira coisa que os apartamentos são, às vezes, pequenos, então o espaço é escasso, eles querem colocar um medidor dentro de um armário. Ele não deveria estar dentro do armário, mas se ele estiver dentro do armário, ele precisa ter ventilação constante, né? Então, acho que essa é uma dica importante. Infelizmente, gás, a gente teve alguns casos fatais nos últimos anos, né? E o que acontece muito é que o pessoal não faz manutenção, né? Então, a gente tem um pouco mais de 100 mil medidores de gás instalados e você tem uma dificuldade muito grande de pessoas que façam manutenção, principalmente dos seus aquecedores de passagem. E uma dica legal, as pessoas continuam colocando o aquecedor de passagem na temperatura muito alta, portanto elas gastam mais gás e gastam mais água. Por quê? Porque elas precisam temperar o banho. Então, dica de consumo maravilhosa, deixe a temperatura do seu aquecedor de passagem 38, 40 graus. Sol quente. Pode falar, faz muita diferença. Assim que eu casei, eu mudei e a minha conta de gás, não me lembro, vou te falar números aproximados, veio, sei lá, R$600. Isso há 13 anos atrás. E aí eu achei um absurdo. E aí eu, buscando informação, eu vi o que poderia ser, baixei, estava no 44, que acho que é o máximo, 45, baixei lá para 39, que era o meu banho. Diminuiu praticamente pela metade ou até um pouco menos. Isso é muito importante e essa é uma dica que a gente pode falar também para inverno. Pô, eu tomo um banho de 10 minutos em fevereiro, nesse calor que está, e se eu vou tomar este banho em julho, óbvio que meu custo de gás vai aumentar. Por quê? Porque o que o gás faz é delta de temperatura. Então, se minha água está a 28 graus e eu vou ter que aquecer para 40,
Tá bom? É uma coisa. Se minha água está a 12 graus, vou ter que ser a 40, mesmo que o meu tempo de banho é o mesmo, o meu consumo de gás vai ser muito maior. Então, esta cultura de ensinamento, educação do usuário final é muito importante. Essa informação aí vale ouro, hein? Vale alguns reais para você na diferença da sua conta. Deixou seu like? Não custa nada. Deixa seu like, faz um comentário, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade. São mais de 2.400 vídeos já disponíveis para vocês e mais de 14 vídeos de 14 a 15 semanais. Estamos também nas principais plataformas de podcast, lá como Conde TV e também no Instagram da Conde TV, que você vê, além dos programas, exclusivamente um extra com cases contados pelos nossos convidados. Queria falar um pouquinho sobre medidores. Você me contou aqui fora do ar sobre uma empresa que detinha aí o mercado, acabou saindo, foi comprada por outra, que abriu recuperação judicial. O que o síndico, o administrador, precisa se atentar na hora de comprar o medidor? Essa pergunta é muito boa. Eu penso da seguinte forma: este é um mercado que você tem muitas empresas, são mais de 100 empresas atuando nesse mercado, mas muitas delas talvez com não a bagagem financeira ou de estrutura adequada, com todo respeito a elas. Então, eu penso que este mercado ele precisa ser atendido por empresas que tenham conhecimento e investimento em tecnologia para que você possa fazer a transição adequada se você tem um eventual problema de alguma companhia. Ao longo do tempo, a gente desenvolveu a capacidade de ler uma série de tecnologias. Então, isso proveu à nossa empresa a capacidade de ajudar empresas que não leem determinadas tecnologias para que a gente pudesse ajudá-los nesse sentido. Lembrando que até quem não é um fabricante de medidor, então basicamente a gente usa um medidor de mercado, a gente chama isso um medidor de prateleira. Tem a nossa marca? Sim, tem a nossa marca, porque a gente compra em grandes volumes para o mundo inteiro, até quem tem hoje mais ou menos 50 milhões de medidores, então a gente tem esta capacidade. E uma outra coisa super importante, a tecnologia que a gente usa, ela não é criptografada, então não é impossível, é muito provável que as pessoas possam ter a capacidade de ler isso. Contrariamente a uma tecnologia que a gente gosta, a gente está analisando, está olhando, chamado IoT. Os medidores que tenham IoT, por conceito, são todos criptografados. E o que é muito interessante é que os condomínios não ficam com as chaves criptografadas. Então, quantas vezes a gente já teve condomínios que gostariam que a gente assumisse a gestão? E eu pego e digo o seguinte: ok, mas cadê a chave de criptografia do seu sistema? Mas do que você está falando? Então, de novo, a falta de educação e de informação a respeito disso. E a medição? Você tem que entrar no condomínio? Como que é feito? Sua pergunta é interessante. Hoje, você tem sistemas modernos, quer dizer, desde 2020, nos últimos 5 anos, 100% dos medidores da Tekken não são mais lidos presencialmente. A gente não precisa mais lá. A gente tem um sistema, a gente chama gateways, são equipamentos que ficam no condomínio e leem esses equipamentos e transmitem para uma central. E a gente disponibiliza para os nossos clientes a leitura do dia anterior para ele. Ou seja, de novo, ele não morre de susto. Ele consegue acompanhar de dia a dia quanto ele consumiu cada um dos dias. Então, acho que isso é uma ferramenta muito importante. Para quê? Para que tome consciência e saiba que ele pode gerenciar a vida dele. Se eu tenho informação, eu gerencio. E, de novo, a minha preocupação é que nós moramos aqui, falando de água, a gente mora numa cidade onde a disponibilidade hídrica é menor que o semiárido nordestino. Ou seja, a disponibilidade de água na cidade de São Paulo, per capita, é melhor que o semiárido nordestino. A gente está trazendo água a mais de 200 quilômetros de São Paulo. Se a gente não for fazer essa gestão, quando a gente passou em 2015 a crise hídrica de São Paulo, o que aconteceu? Todos os volumes desceram, eles já estão mais altos que estavam no passado. Então a gente tem alguns estudos muito interessantes em que
a medição individualizada ajuda as pessoas a serem econômicas. O medidor não economiza nada, mas o fato de você ter informação a respeito disso ajuda você a mudar comportamento. Não, com certeza. Porque a pessoa está vendo, né, o resultado. A hora que você vê o resultado, você vê que realmente tem uma influência. A hora que está no bolo, você tomar um banho de 5 minutos, de 40 minutos, tomar um banho de 44 ou 38 graus, praticamente não vai ter diferença na conta, pelo menos você não vai identificar essa diferença. E você trouxe uma coisa muito interessante, porque as pessoas, né, quando a gente pega e fala em consumo, né, é como a gente não tem a consciência de quanto eu gasto no meu banho. Se eu tenho um banho de 15 minutos, e que não é um banho absurdo, tá? E eu tenho uma ducha de 12 litros por minuto, eu estou falando de 180 litros. 2 banhos por dia, de manhã e à noite, ok? Mas a minha mulher, eu não estou falando dos filhos, eu estou gastando quase 700 litros, 0,7 metros cúbicos. 30 dias eu estou pagando 21 metros cúbicos de água e não lavei um copo. Então, realmente, a conscientização é muito importante. E acho que um ponto que você falou aqui, pelo que eu entendi, a grande diferença das empresas é a tecnologia, né? Porque além de você não ter que entrar dentro do condomínio, que pode ter um desgaste, uma vulnerabilidade, algo nesse sentido, você tem uma precisão maior e um acompanhamento maior. Eu acho que sim, acho que esse é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, hoje, alguns condomínios que querem fazer leitura visual, quando você pega prédios grandes, vou trazer uma pessoa que vai tirar uma foto de cada um dos medidores, eu não consigo identificar nenhum tipo de fraude, eu não consigo identificar nenhum tipo de manipulação. Então não me parece que em pleno século XXI, onde a gente está falando em tecnologia, a gente vá fazer um trabalho manual para isso. A gente fez um levantamento, um prédio de 300 apartamentos. Se eu vou lá fisicamente, subo em cada uma das torres, veio tirando foto de cada um dos medidores, eu demoro entre 6 e 8 horas para fazer isso. Eu acho que do nível que a gente está hoje de tecnologia, não faz o menor sentido. Deixa eu chamar agora a opinião do nosso síndico Demétrios Makedenopoulos, o olhar do síndico, olho na tela. Água e gás, você está pagando um preço justo por esses serviços? A individualização da água e do gás é uma solução eficiente para garantir que cada morador pague apenas pelo que consome. Mas será que o seu sistema está funcionando corretamente? Nos condomínios onde a medição ainda é coletiva, há o risco de uma divisão injusta dos custos, onde moradores com baixo consumo acabam pagando pelos que consomem mais. Já nos sistemas individualizados, é essencial garantir que os hidrômetros e medidores de gás estejam calibrados e funcionando corretamente para evitar cobranças indevidas. Além disso, a escolha da empresa que faz a leitura e a emissão das faturas deve ser criteriosa. Tarifas abusivas e cobranças erradas podem comprometer a economia esperada com a individualização. A dica é clara: verifique regularmente os medidores e a validade dos mesmos, audite as contas e, se necessário, busque novas cotações para a gestão da medição. Individualizar é justo, mas precisa ser feito com transparência e controle. Você é daqueles que só fica reclamando do valor da água e do gás individualizado, ou você é adepto do consumo consciente? Você sabia que para a empresa responsável pela leitura, seja da água ou do gás, pouco importa se você paga pouco ou muito, pois a taxa cobrada por eles é a mesma. Então passou da hora de acabar com aquele papinho bobo de "Ai, essa empresa está nos roubando, precisamos trocar imediatamente". O que você precisa mesmo é começar a mudar os seus hábitos de consumo e, assim, controlar o que você paga de água e de gás. Pense nisso. Vejo você no próximo programa. Bom, Eduardo, muito bom, uma aula aqui para nosso público e volte em breve, né? Obrigado pela oportunidade. Acho que
A gente sempre pode ajudar as pessoas a que elas gerenciem sua vida e mudem seus comportamentos. Acho que isso é a mensagem que eu queria deixar. Muito bom. Temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.